Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e continuamos a série sobre os conjuntos numéricos. Neste vídeo, damos mais um passo em direção à definição da aritmética dos cortes de Dedekind, ou seja, a aritmética dos números reais. Bora lá? O objetivo desta série é a construção precisa dos conjuntos numéricos, e nesse sentido, nós começamos com o conjunto dos números naturais e, a partir deles, definimos os inteiros e depois os racionais. Nesta última etapa, nós estamos construindo, nós estamos definindo a coleção dos números reais a partir dos racionais. A ideia, você certamente se recorda, é olharmos para a reta racional e considerarmos cada número irracional como um furo desta reta racional. E para tapar este furo, nós olhamos para a coleção de todos os racionais à esquerda do furo. Nesse sentido, se nós olhamos para o número irracional raiz quadrada de 2, ele é definido como a coleção de todos os racionais que são ou negativos ou cujo quadrado é menor do que 2. Para tornar esta ideia precisa, nós apresentamos a definição de corte de Dedekind. Um conjunto alfa é um corte de Dedekind quando ele é uma coleção de números racionais não vazio e não contém toda a reta racional. Além disto, este conjunto é fechado para baixo, no sentido de que, se alguém está no conjunto, então todos aqueles à esquerda também estão no conjunto, e por fim, este conjunto não tem maior elemento. No vídeo linkado acima, nós demonstramos, nós justificamos que o conjunto apresentado em tela de fato é um corte de Dedekind. Apresentada a definição de corte, nós definimos, nós postulamos, nós estabelecemos que a coleção dos números reais é precisamente a coleção de todos os cortes de Dedekind. E como um corte é definido a partir dos racionais, os reais deste modo estão definidos a partir dos racionais. É claro que não basta apresentarmos uma definição. Nós precisamos verificar que esta definição tem, de fato, todas as propriedades esperadas daquele objeto que nós pretendemos definir. Assim, nós verificamos no vídeo linkado acima que toda a coleção não vazia e limitada de cortes de Dedekind tem um supremo. Nós verificamos no vídeo passado que a soma de dois cortes pode ser definida como sendo a soma dos racionais presentes em cada um dos cortes, de tal modo que esta soma ela é comutativa e associativa. Nós definimos o corte zero como sendo a coleção de todos os racionais negativos e verificamos que, desse modo, a soma de um corte alfa qualquer com zero resulta em alfa. E falta-nos verificar como definir o oposto de um corte alfa, de tal modo que a soma do oposto com o corte resulte no corte zero. Bem, este é precisamente o propósito deste vídeo. Se nós formos bem-sucedidos nesta tarefa, nós então teremos concluído a aritmética dos reais com relação à soma. Muito bem, precisamos apresentar uma definição para o oposto de um corte dado. E como que a gente pode fazer isto? Uma primeira ideia pode ser a gente tentar olhar para estratégias bem-sucedidas do passado e aplicá-las no caso presente. Por exemplo, nós definimos a adição de cortes como sendo a soma dos racionais presentes no corte. Se a gente fizer algo análogo nesse momento, nós teríamos que o oposto de um corte são os racionais cujo o oposto do racional está presente no corte. Será que essa ideia é boa? Será que essa ideia vai ser bem sucedida? Vamos testá-la. Vamos considerar um corte alfa qualquer como este apresentado em tela. E vamos supor que neste corte alfa há alguns racionais positivos. Como que fica o corte menos alfa? Primeiro, todos os racionais negativos estão em alfa.
Portanto, o oposto de um racional negativo é um racional positivo. E esses racionais positivos devem estar todos na nossa proposta de menos alfa. Além disso, todo racional positivo entre 0 e a extremidade direita do corte é tal que o seu oposto é negativo e, portanto, deverá estar presente na nossa proposta de menos alfa. Isto resulta no conjunto apresentado em tela. Ora, será que esta nossa proposta foi bem sucedida? A resposta é claramente que não. E por que não? Porque o conjunto apresentado em tela não é fechado para baixo e, portanto, menos alfa, como sugerido pela nossa primeira ideia, não é um corte. Uma vez que menos alfa não é fechado para baixo, a nossa estratégia não funcionou e precisamos, portanto, de uma nova abordagem. Como que nós podemos tentar, então, definir menos alfa? Olhe com cuidado para o que está em tela. Parece que o que nós queremos é, de fato, todos os racionais que estão à esquerda do conjunto que foi definido pela primeira ideia. Parece, então, que nós podemos tentar ter uma, digamos assim, segunda ideia, segundo a qual menos alfa é, de fato, o complemento do conjunto que acabamos de apresentar. Será que isso daria certo? Será que faz sentido nós considerarmos que o oposto de alfa são todos os racionais cujo oposto não pertence a alfa? Vamos analisar esta ideia com cuidado. Vamos novamente representar um corte alfa qualquer e representar o conjunto que foi obtido a partir da primeira ideia. O complemento dele é, portanto, a coleção de todos os racionais cujo oposto não pertence a alfa. Será que esta é uma boa proposta? Dá uma pensadinha. A resposta é, infelizmente, ainda não. Qual é o problema que nós temos com esta proposta? Veja, se nós temos que o corte alfa ele diz respeito a, por exemplo, o número real raiz quadrada de 2, então nós temos que em alfa estão todos os racionais que são menores do que raiz quadrada de 2. No conjunto do meio estaria, portanto, todos os racionais que são maiores do que menos raiz quadrada de 2. E no último conjunto estão todos os racionais que são menores do que menos raiz quadrada de 2, e a coisa toda faz sentido. Mas, se alfa é a coleção de todos os racionais menores do que 2, então no conjunto do meio nós temos a coleção de todos os racionais maiores do que menos 2. E, consequentemente, o seu complementar é a coleção de todos os racionais menores ou iguais a menos 2. E segundo essa nossa proposta de menos alfa, pode acontecer desse conjunto ter um maior elemento. E conjuntos de racionais que possuem maior elemento, por definição, não podem ser cortes de Delic. Poxa, então chegamos perto do que queríamos, mas a nossa definição ainda tem problema. O que nós precisamos fazer? Ou buscar uma alternativa totalmente diferente ou refinar esta ideia. Nós podemos refiná-la, observando que o único problema que nós temos é quando na extremidade do corte nós temos um racional, que é o maior elemento. Tudo que nós precisamos fazer então é adaptar a nossa estratégia para eliminar este maior elemento. Uma terceira ideia. Para isso, vamos considerar novamente a mesma representação, os mesmos cortes e a mesma proposta da tela anterior. Vamos considerar um corte alfa e vamos também considerar um conjunto A, que é, na verdade, o resultado daquela proposta que deu errado. O conjunto A é a coleção de todos os números racionais, tal que o oposto deste número racional não é um elemento do corte alfa. Muito bem, se nós queremos aproveitar este conjunto A para definirmos o oposto do corte alfa, o que nós precisamos fazer? Por tudo que nós discutimos, nós precisamos
eliminar o maior elemento de A. Como que isto pode ser garantido? Como que isto pode ser estabelecido? Observe que um número racional Q ele será elemento de menos alfa se e somente se nós tivermos que esse cara está em A, mas ele não é o maior elemento de A. Como que nós podemos eliminar a potencial existência desse maior elemento de A? Observe o seguinte, se você considerar um elemento qualquer em A, por exemplo, vamos tomar aqui um Uzinho qualquer. O que nós podemos garantir acerca desse U? Que o seu oposto não pertence a alfa pela definição do conjunto A. Observe agora que se nós considerarmos algum elemento de A à direita de U, por exemplo, um elemento V, não é menos V como está em tela, tá? É V só. O que nós podemos garantir acerca desse V? Que o seu oposto, menos V, está à esquerda de U e não pertence a alfa. Se nós formos seguindo este raciocínio, a gente vai percebendo que exceção feita ao maior elemento de A, sempre que nós nos dirigimos em direção à extremidade de A, nós estamos no outro conjunto, vindo à esquerda dos opostos, sem entrarmos no conjunto alfa. Então nós podemos tentar eliminar um maior elemento de alfa, garantindo que existe algum racional x que é maior do que o racional qzinho em questão, mas cujo oposto não pertence ao corte alfa. Observe que esta última expressão, ela implica, logicamente, que os elementos de menos alfa são aqueles racionais, tais que existe um outro racional maior que ele, cujo oposto não é elemento de alfa. Isto significa tomar o conjunto menos alfa como sendo todos os racionais que são menores que algum outro racional, cujo oposto não pertence a alfa. Nós temos, portanto, uma definição de menos alfa que só depende de alfa. Observe que o único parâmetro envolvido ali na definição é o próprio alfa. Ótimo! Concluímos então, sabemos agora quem é o oposto de um corte, certo? Não necessariamente. Tudo que eu fiz até o momento foi apresentar algumas ideias, mostrar onde elas davam problemas e tentar contornar os problemas apresentados. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos verificar que esta é uma boa proposta de oposto de um corte. E como que a gente verifica que ela é uma boa proposta? Verificando que ela goza de todas as propriedades esperadas do oposto. Em particular, precisamos verificar que, primeiro, este conjunto ele é de fato um corte de Dedekind. Porque, afinal de contas, se um corte de Dedekind é um número real, nós esperamos que o oposto de um número real seja um número real. E para que esse seja o caso, ele deve ser um corte de Dedekind. Além disso, nós queremos que, de fato, esse conjunto definido seja o oposto, no sentido de que menos alfa somado com alfa deve resultar em zero. Será que estas coisas ocorrerão? A resposta é sim, e o restante deste vídeo é dedicado a nós respondermos afirmativamente a estas duas perguntas. Caso você não tenha muita familiaridade com algumas estratégias de demonstração matemática, eu recomendo que você pare o vídeo e tente fazer essas provas por conta própria. Se sair, excelente. Caso não saia, volte e dê uma olhada aqui no nosso vídeo, que todo o restante dele é dedicado à demonstração desses dois fatos, tá bom? E caso você já tenha muita experiência, sabe falar, isso aí é óbvio, Edgar, é claro que vai funcionar, já estou vendo como que faz a demonstração, muito obrigado por ter assistido o vídeo, te vejo no próximo. Quem quiser acompanhar as demonstrações com certo cuidado, continue comigo até o final do vídeo. Bora lá! Vamos começar verificando que o oposto de um número real também é um número real, ou seja, que dado um corte de Dedekind alfa qualquer, o seu oposto menos alfa é também um corte de Dedekind. Para isso nós precisamos verificar 5 condições. A primeira delas é que menos alfa é uma coleção de números racionais, mas isto é imediato, porque, por definição, menos alfa é a coleção dos racionais que gozam de uma certa propriedade. Portanto, menos alfa está contido em Q.
Uma segunda condição que nós precisamos verificar é que um corte não é vazio, ou seja, que há algum elemento em menos alfa. Observe que tem um typo na tela ali, é menos alfa diferente de vazio, não diferente de quê, tá? Menos alfa diferente de vazio. Já já eu arrumo esse typo. Como que a gente pode argumentar que de fato existe alguém em menos alfa? Bem, tudo que nós temos é alfa, nós temos apenas o corte alfa. E ele, por ser corte, é diferente dos racionais. Portanto, existe algum elemento T racional que não pertence a alfa. Então, através de um desenho, né, se ali nós temos o conjunto alfa, então nós temos que o T está fora dele. Observe que uma vez que T está fora de alfa, nós podemos afirmar também que há um outro elemento fora de alfa. Quem? Exato, o T mais 1. Por que nós podemos afirmar que T mais 1 não pertence a alfa? Porque alfa é um corte. Se T mais 1 pertencesse a alfa, então todo mundo abaixo dele, todo mundo à esquerda dele, também deveria ser elemento de alfa. E isto não é o caso porque T não é um elemento de alfa. O que nós precisamos fazer então? Obter a partir desses ingredientes algum elemento de menos alfa. Ora, depois de pensarmos um pouquinho, testarmos um pouquinho, fazermos um desenho ou outro, nós podemos perceber que se nós tomarmos P como sendo menos T menos 1, nós teremos então que P é de fato um elemento de menos alfa. E por que isto ocorre? Porque veja só, se P é menos T menos 1, então com certeza esse P é um número racional. Observe que além disso, nós podemos afirmar que existe algum racional X que é maior do que P e cujo oposto não é elemento de alfa. O que me permite afirmar isto? Qual é uma instância de X? Qual é uma testemunha deste existencial? Exato, nós podemos tomar o X como sendo menos T. Se X é menos T, observe que menos T é X e, portanto, o X é maior do que menos T menos 1, que é P. Além disso, nós temos que menos X, ou seja, menos menos T, não é um elemento de alfa, pois menos X é T e T não é elemento de alfa. Desta última linha, estamos, portanto, autorizados e autorizada a escrever que P é um elemento de menos alfa e, portanto, olha lá, arrumei o typo lá em cima e, portanto, menos alfa é uma coleção não vazia de números racionais. Ok? Ótimo. O que precisamos verificar agora? Que menos alfa também não é a coleção de todos os racionais. Observe que se nós conseguirmos mostrar que sempre que um racional pertence a alfa é o caso que o seu oposto não pertence a alfa, então nós teremos concluído a demonstração do fato que nós queremos. Basta tomar qualquer elemento de alfa, o oposto não estará em menos alfa e, consequentemente, menos alfa não conterá todos os racionais. Vamos mostrar esta implicação por contradição. Vamos considerar que existe algum racional Q, tal que Q pertence a alfa e o oposto de Q pertence ao oposto de alfa. Se este é o caso, então nós temos claramente que Q é um elemento de alfa e, além disto, pela definição de menos alfa, que existe um racional X que é maior do que menos Q e tal que menos X não pertence a alfa. Reorganizando essas informações, nós temos simplesmente que menos X é menor do que Q é um elemento de alfa e menos X não pertence a alfa. Observe agora com cuidado essa primeira conjunta. O que nós podemos garantir a partir disto? Ora, se Q é um elemento de alfa e menos X é menor do que Q, como alfa é um corte, alfa é fechado para baixo e, consequentemente, menos X é um elemento de alfa e menos X não é um elemento de alfa. Ora, isso é um absurdo, o que nos permite então concluir que menos Q não é a coleção de todos os racionais, porque a implicação que nós queríamos foi demonstrada. Beleza? Ótimo. Vamos agora então verificar a penúltima exigência, né,
de corte de Dedekind, vamos verificar que menos alfa é fechado para baixo. O que nós queremos verificar? Ora, que dado um elemento qualquer de menos alfa, qualquer outro que seja menor do que esse elemento de menos alfa é também um elemento de menos alfa. Então, se nós temos que Q pertence a menos alfa e P é menor do que Q, nós queremos concluir que P é um elemento de menos alfa. O que está escrito à esquerda pode ser reescrito como: existe algum racional x maior que Q cujo oposto não pertence a alfa e P é menor do que Q. Agora, observe que esta última expressão pode ser escrita como: existe algum x, né, tal que x é maior do que P e menos x não pertence a alfa. Esta é precisamente a definição de P pertencer a menos alfa. Ok? Então nós temos que, de fato, menos alfa é fechado para baixo. Simples consequência das definições. E vamos verificar agora, também apenas por consequência das definições, que menos alfa não tem maior elemento. Ou seja, que dado um elemento qualquer em menos alfa, há um outro maior do que este elemento que também está em menos alfa. Bem, por definição, se Q está em menos alfa, então existe algum racional maior que Q cujo oposto não pertence a alfa. Como Q é racional e X é racional, os racionais são densos. Então existe algum racional P que está entre esses dois racionais. Existe um Pzinho, tal que Pzinho está entre X e Q. Ora, se este é o caso, então nós temos um Pzinho, tal que P é maior do que Q, e existe um racional X maior que P, cujo oposto não é elemento de alfa. O que esta última sentença diz? Diz exatamente que P é maior do que Q e P é elemento de menos alfa. Com isto, dado qualquer Qzinho em menos alfa, tem um outro P maior do que o Qzinho, que também é elemento de menos alfa, e, portanto, o menos alfa não tem maior elemento. Ufa! Verificamos que menos alfa é, de fato, um corte. Com isso, nós temos, então, que, dado um corte alfa qualquer, a nossa definição de menos alfa também estabelece um corte. Vamos verificar agora que nós podemos sim chamar, como eu fiz no passado, este menos alfa de oposto de alfa. Ou seja, vamos verificar que, de fato, nós temos que a soma de menos alfa com alfa é o corte zero. Como que nós verificamos isto? Observe, à esquerda da igualdade nós temos conjunto, à direita da igualdade nós temos conjunto de racionais. À esquerda da igualdade nós temos um corte de Dedekind, à direita da igualdade nós temos um corte de Dedekind. Precisamos, portanto, mostrar que esses dois cortes, esses dois conjuntos são iguais. Vamos começar verificando que menos alfa mais alfa está contido em zero, está contido no corte zero. Quem é o corte zero mesmo? É a coleção de todos os números racionais negativos. Então vamos tomar um P mais Q aí, genérico em menos alfa mais alfa. Queremos verificar que esse P mais Q é um racional negativo. Para isto, vamos olhar aqui com um pouquinho de calma a definição de menos alfa mais alfa dado pela definição de adição. Nós temos que menos alfa mais alfa é a soma dos racionais de menos alfa com os racionais de alfa. Só que a soma dos racionais de menos alfa é somar aqueles caras tais que existe um racional x maior do que o elemento de menos alfa, cujo oposto não pertence a alfa. Ora, vamos olhar com calma para esta última condição. Se nós temos que menos x não pertence a alfa e q é menor, q pertence a alfa, então nós podemos garantir com certeza que não é o caso de menos x ser menor ou igual a q. E por que não? Porque se menos x fosse igual a q, x deveria ser um elemento de alfa, o que não é o caso. E se menos x fosse menor do que q, como q pertence a alfa e alfa é um corte, alfa é fechado para baixo. Menos x pertenceria a alfa, o que não é também o caso. Ora, desta última conclusão e da tricotomia dos racionais,
Se menos x não é menor ou igual a q, então menos x é maior do que q, o que é a mesma coisa que dizer que q é menor do que menos x. Além de q ser menor do que menos x, nós temos que p é menor do que x. E como nós temos racionais p, q e x, nós já sabemos dessa série que a soma de racionais preserva a ordem. Portanto, p mais q é menor do que x mais menos x. Só que como o x é um número racional, p mais q é menor do que zero e, portanto, p mais q pertence ao conjunto zero. Por quê? Porque o zero é formado de todos os racionais negativos. Ora, pegamos um elemento genérico, p mais q de menos alfa mais alfa, e concluímos que ele é um elemento do corte zero. Consequentemente, menos alfa mais alfa está contido no corte zero. O que precisamos fazer agora? Terminar o vídeo, né? Mas para isso nós precisamos antes verificar que o corte zero está contido em menos alfa mais alfa. Para isso, vamos considerar um racional p qualquer no corte zero. Ora, como esse p é um racional do corte zero, ele é, por definição do corte zero, negativo. E, consequentemente, menos p é positivo. O que nós queremos? Nós queremos escrever o p como a soma de dois racionais, um deles em menos alfa e o outro em alfa. Para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar aqui um corte alfa qualquer, tal que o menos p está fora deste corte. Se este é o caso, o que a gente pode dizer com certeza? Que existe algum elemento dentro do corte alfa, tal que 2u menos p sobre 2 não pertence a alfa. Quem que nos garante isto? Um exercício da lista de exercício dos vídeos anteriores. Mas você pode verificar isso também facilmente aqui visualmente, né? Basta, se você tem o menos p fora, dá para escolher um cara suficientemente próximo da extremidade de 2α, tal que ao somar o dobro desse cara com o p que é positivo e tomar a média dessa soma e dividir essa soma por 2, você vai cair fora do corte. Tá bom? Ótimo. Então, o que a gente pode dizer com isto, né? Se existe um U, tal que U pertence a alfa e 2U menos P sobre 2 não pertence a alfa, nós podemos chamar esta fração, esse racional, de menos x. Se este é o caso, o que nós temos? Que menos x é, por definição, 2U menos P sobre 2, e, consequentemente, menos x não pertence a alfa. Mas mais do que isto, observe que menos x é menor do que 2U menos P sobre 2. E por que ele é menor? Porque menos P é positivo. Então, se nós tínhamos o menos x e que somamos um número positivo a ele, o resultado final é maior do que o número que nós tínhamos anteriormente. Observe, então, com isto... estou destacando ali, né? Isso ocorre porque o menos p é positivo. Com isso, observe que menos x não pertence a alfa e, claramente, 2u menos p sobre u é simplesmente u menos p. E, consequentemente, x é maior que p menos u. Por quê? Uma vez que menos x é menor do que u menos p, você inverte a desigualdade e você tem que x é maior do que p menos u. Consequentemente, nós podemos afirmar que existe um x, tal que ele é maior do que p menos u e o oposto não pertence a alfa. Isto é equivalente, ou melhor, isto implica por definição, em afirmarmos que p menos u pertence a menos alfa. Agora observe só, nós não queríamos escrever que P é um elemento de menos U mais alfa, ou seja, nós não queremos concluir que P pode ser escrito como a soma de um elemento de alfa com um elemento de menos alfa. Isso fica trivial. Por quê? Afinal de contas, P é a mesma coisa que P menos U mais U.
P é racional, menos U é racional, U é racional. Ora, se P é P menos 1 mais U, observe que P menos U acabamos de verificar que é um elemento de menos alfa, enquanto que U, por escolha de U, é um elemento de alfa. Isso implica, portanto, que P pertence a menos alfa mais alfa, como queríamos verificar. Pegamos um elemento qualquer do corte 0 e verificamos que ele é um elemento da adição do corte menos alfa com alfa. Combinado? Isso, então, conclui a nossa demonstração de que menos alfa é, de fato, o oposto de alfa. Isso termina a nossa construção dos números reais? É claro que não, porque, como está colocado em tela, a gente ainda não sabe como multiplicar cortes de Dedekind. E isto será feito, mas não nesse momento, tá bom? O próximo vídeo desta série é inteiramente dedicado à multiplicação dos cortes e espero te ver lá. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Caso haja alguma sugestão, alguma dúvida, alguma crítica, use a área de comentários do vídeo. Se você gosta do nosso canal e é possível, considere se tornar um membro. Até a próxima, um forte abraço e